A nossa aula hoje de sociologia vai falar sobre um tema importante, tá? É a sociologia e a democracia, ou melhor, a democracia na sociologia. Bom, em primeiro lugar, a gente já estudou sobre a cidadania, né? Vimos o que é cidadania, agora vamos ver o que é democracia. Lá na Grécia Antiga, o conceito de democracia significava demos, autonomia, cracia, poder. Então, autonomia de poder. Então, as cidades-estados, como Atenas e Esparta, elas praticavam, né, principalmente Atenas, praticavam sua democracia de forma autônoma. Nessa visão da sociedade grega de democracia, a democracia ela era, assim como a cidadania, designada apenas aos homens bons, tá? Comerciantes, proprietários de terra, filósofos, enfim, mulheres e escravos totalmente fora dessa questão democrática. Então a democracia grega, que é o que a gente chama de uma democracia indireta, é aquela democracia aonde várias pessoas, né, eh, algumas pessoas, no caso os homens de bem, se reuniam na polis, né, a polis é a cidade, e lá a ágora, né, que é o local que se debatia os espaços públicos, e ali eles debatiam os seus direitos, tá? Então essa democracia era permitida apenas a eles. Então essa ideia de democracia na Grécia também foi suplementada ao longo do mundo, ao longo da história. Foi levada para Roma, enfim, quando Roma invade a Grécia. Então essa ideia de democracia, tá, que vai permear aí a história, vem lá da Grécia Antiga, que tá ligada à questão da política, né, questão da autonomia, liberdade de escolha, em que o governo ele precisa ali estar ligado à questão, eh, do direito, né, de escolha. Porém, a democracia ela vai passar por vários processos. Além da democracia direta, a gente indireta, perdão, que é na qual um pequeno grupo escolhe seus representantes, a gente tem a democracia direta, em que o povo participa do processo democrático e escolhe o seu representante. Então, a indireta, poucos escolhem, geralmente a elite, e a direta, todos escolhem, tá? Todos escolhem e participam do seu processo democrático, como, por exemplo, escolher seu presidente, seu prefeito, seu governador, enfim, deputado. Bom, eh, durante muito tempo, né, a democracia, ela só começou a ser entendida realmente como democracia pós-Revolução Francesa. Com a Revolução Francesa, a ideia de democracia, principalmente pela bandeira, tá? Igualdade, liberdade, fraternidade, e principalmente também encabeçada pela e pequena média burguesia e pelos camponeses, a democracia ela começa a se inserir no contexto político do mundo, tá? Eh, Você passa de ter aquela visão em que o rei ele é escolhido, tá, por Deus, né, como aconteceu no Egito Antigo, o faraó, e nas monarquias modernas, em que o rei ele era escolhido, ele tinha a função ali de administrar e dominar tudo, tá? Bom, a partir daí, a democracia ela vai entrando nas sociedades, eh, principalmente com esse discurso da burguesia liberal, tá? Da liberdade de comércio, liberdade de escolha. Só que a democracia ela acaba ficando restrita, muitas das vezes, apenas no plano econômico. No plano político, vai ser árdua a luta pela democracia, assim também como no plano social, porque a democracia ela significa direito a todos, né, acesso a todos. Bom, o Brasil, a palavra democracia, ela vai chegar mais ou menos assim, eh, com a república, tá. República significa governo do povo. Com a república, e aí com eleições, a democracia aqui no Brasil, ela surge ainda de forma muito rudimentar. Principalmente a democracia brasileira, ela era dirigida pela elite agrária. A elite agrária que dava as cartas, principalmente fraudava as eleições eh, fraudava as eleições e controlava quem ela queria estar no poder. Os primeiros presidentes, eles eram escolhidos por Rio, por Minas e São Paulo, a famosa República Café com Leite, tá? E eles elegiam quem eles queriam, usando a corrupção, o voto de cabresto, tá? Bom, manipulava. Então a gente pode ver que
A corrupção na democracia, ela não é da agora no Brasil, tá? Ela é endêmica, enfim, desde o Império, né? Mas com a República ela vai ficar mais forte. Bom, a partir daí, a democracia vai chegando no Brasil. Quando ela chega, mais ou menos pós-Revolução de 30, é dada a mulheres o direito de votar. A democracia brasileira era restrita à elite e aos homens. É, e mais ou menos, a gente pode dizer que o Brasil passa a viver uma democracia ali no período entre 46 a 64, depois tem um golpe militar, e pós-golpe militar, a Constituição Cidadã de 1988, que estabelece um regime democrático, em que todos participam da sociedade, todos votam, todos têm acesso ao voto, escolher seus representantes, enfim, participar do processo, né, da sua questão cidadã, seus direitos civis, políticos e sociais. Porém, apesar disso, o Brasil não é uma democracia total. A gente pode dizer que é uma democracia política, mas democracia social não, porque todos brasileiros, a sua grande maioria, são excluídos de saúde, trabalho, educação, emprego, lazer, cultura, tá? Que na Constituição está dizendo que todo cidadão tem esse direito, né? Mas a gente sabe que uma minoria apenas tem, tá? A minoria que seria a plutocracia, que é a elite atual brasileira, elite econômica e política. Bom, então a gente entende que a democracia, o processo democrático é isso, é escolha, é liberdade, é opinião. Ela está sentada em dois princípios, o da exegoria, tá? Da exegoria, liberdade de expressão, e da isonomia, tá? Que é o direito que o cidadão tem de contestar as suas ações relativas aos seus direitos básicos previstos na Constituição, tá? Então é isso, espero que vocês tenham entendido aí a questão da democracia na sociologia.